Senhor meu Deus, nesta noite nós nos colocamos diante de Ti, com tudo aquilo que ficou pesado demais para carregar sozinho. Tu conheces o coração que chegou até esta oração. Depois de um dia longo, talvez tentando parecer bem diante de todos, enquanto por dentro existem preocupações, perguntas, lembranças e medos que ainda não encontraram descanso, Pai. Antes que essa pessoa feche os olhos, nós te pedimos, recebe o que ela não consegue resolver agora. Recebe a ansiedade pelo amanhã, a conversa que ficou pela metade, a resposta que ainda não chegou, a conta que preocupa, a situação da família, a decisão que precisa ser tomada e até aquilo que ela não sabe explicar. Não queremos levar para a cama um peso que pode ser colocado diante da Tua presença. Por isso, Pai amado, nós entregamos a Ti esta noite. Se existe um pensamento insistente voltando à mente, nós o colocamos diante de Ti. Se existe medo de alguma coisa acontecer, nós o colocamos diante de Ti. Se existe culpa por algo que foi dito ou feito, nós te pedimos graça, sabedoria e direção para reparar o que for possível e descansar no Teu perdão. Se existe uma ferida causada por palavras duras, aproxima-te deste coração e não permitas que a dor dite o valor desta vida. Se existe cansaço de esperar, sustenta quem já não sabe mais o que fazer além de continuar, confiando, Senhor. Tu não te assustas com a nossa fraqueza. Tu conheces o que escondemos atrás de um sorriso, o que tentamos organizar em silêncio e o que só aparece quando a casa fica quieta e a noite chega. Pai, há pessoas ouvindo esta oração que deitaram o corpo, mas a mente continua correndo. Elas revisam conversas, imaginam cenários, tentam encontrar soluções para amanhã e sentem como se precisassem resolver tudo antes de dormir. Ensina-nos a reconhecer nossos limites, há coisas que podemos fazer, decisões que precisamos tomar, responsabilidades que não devem ser abandonadas. Mas há também um momento em que precisamos parar e confiar em Ti. Dá-nos discernimento para saber o que nos cabe e humildade para entregar o que não está em nossas mãos. Que esta noite não seja uma continuação das pressões do dia, mas um momento santo de descanso, oração e confiança. E Pai, enquanto continuamos diante de Ti, eu te peço também por quem deseja ser lembrado em oração. Se esta pessoa quiser, que ela possa deixar nos comentários apenas o seu nome ou o seu pedido, sem precisar expor detalhes que não queira contar. Que haja uma comunidade de fé capaz de interceder com respeito, amor e discrição. E se estas orações têm ajudado alguém a permanecer perto de Ti, que essa pessoa se inscreva no canal para continuar orando conosco. Que também possa compartilhar esta oração com alguém da família, um amigo ou uma pessoa que esteja atravessando uma noite difícil e precise recordar que pode colocar o coração diante do Senhor. E agora, Pai, sem sair da Tua presença, nós continuamos entregando cada peso a Ti. Senhor, olha para este quarto, para esta casa, para esta família. Visita quem está preocupado com um filho,
com casamento com os pais, com alguém doente, com uma distância emocional que ainda não conseguiu ser vencida. Dá sabedoria para conversar na hora certa, paciência para não responder com impulsividade e amor para agir com verdade sem ferir. Se existe tensão dentro de casa, concede serenidade. Se alguém está preocupado com uma pessoa que ama e não consegue protegê-la de tudo, lembra este coração de que amor não significa controle. Nós colocamos diante de ti aqueles que amamos, pedindo tua proteção, tua direção e tua misericórdia, segundo a tua vontade. Também entregamos o trabalho, os projetos e as responsabilidades. Talvez alguém esteja esperando uma ligação, uma aprovação, uma entrevista, uma resposta de emprego, uma notícia financeira ou uma decisão importante. Pai, dá sabedoria para o próximo passo. Abre o que estiver de acordo com teu propósito e fecha com tua graça aquilo que não nos fará bem. Não permitas que a ansiedade nos faça aceitar o que contraria valores, ferir pessoas, agir precipitadamente ou abandonar princípios. Ensina-nos a esperar sem paralisar e a agir sem perder a paz. Tu és Deus também nos intervalos, nos processos, nas portas que ainda não se abriram e nas respostas que não chegaram. Jesus, nós nos aproximamos do Pai, confiando na tua graça. Obrigado porque não precisamos chegar perfeitos para orar. Podemos chegar cansados, confusos, com lágrimas, com perguntas e até com poucas palavras. Tu conheces o coração, Espírito Santo, ajuda-nos quando a mente estiver tão cheia que não soubermos nem por onde começar. Pai, ensina-nos a diminuir o ritmo interior, que isso que não pode ser concluído nesta noite seja colocado em tuas mãos sem culpas. Guarda este coração da pressa de encontrar respostas antes da hora. Dá-nos a humildade de dizer: Senhor, eu não sei como tudo te dizer, Senhor. Pai de misericórdia, nós continuamos diante de Ti e colocamos agora aquelas preocupações que ganham força justamente quando a noite fica silenciosa. Há quem pense no dinheiro que não parece suficiente, nas contas que vencem, no compromisso que precisa ser cumprido e na responsabilidade de sustentar uma casa. Senhor, concede prudência para organizar, coragem para pedir ajuda quando necessário, portas honestas de trabalho e contentamento para não transformar comparação em sofrimento. Guarda esta pessoa de decisões desesperadas. Dá clareza para distinguir necessidade de impulso, urgência real de medo imaginado. Que a preocupação financeira não roube a dignidade, a fé nem o sono. Nós te pedimos provisão segundo a tua vontade e sabedoria para administrar aquilo que estiver em nossas mãos. Entregamos também as conversas que ainda precisam acontecer. Talvez alguém esteja deitado pensando no que vai dizer amanhã, com receio de ser mal interpretado, rejeitado ou confrontado. Pai, coloca mansidão nas palavras e firmeza onde for preciso estabelecer limites. Ensina-nos a falar a verdade sem humilhar, a ouvir sem preparar uma defesa o tempo todo e a reconhecer quando precisamos pedir perdão. Se uma relação estiver desgastada, mostra o próximo passo possível. Se for tempo de esperar, dá paciência. Se
Se for tempo de conversar, dá coragem. Se for necessário manter distância de uma situação que faz mal, concede sabedoria. Não permitas que esta pessoa passe a noite ensaiando discussões que talvez nem aconteçam. Entregamos a ti o que o outro vai pensar, como vai reagir e aquilo que não conseguimos controlar. Senhor, há também quem carregue o peso de cuidar de todos e quase nunca diga que está cansado. Gente que resolve problemas, responde mensagens, organiza a casa, trabalha, cuida de filhos, acompanha familiares, ajuda amigos e chega ao fim do dia sem saber como ficou o próprio coração. Visita essa pessoa agora, não para fazê-la fugir de suas responsabilidades, mas para lembrá-la de que também precisa receber cuidado. Dá descanso verdadeiro. Ensina a dizer não quando for necessário, a pedir ajuda sem vergonha, a não confundir amor com esgotamento permanente, que ela compreenda que limites também podem ser vividos com fé, sabedoria e responsabilidade. Pai, nós colocamos diante de Ti os filhos, crianças, adolescentes, jovens e adultos que ocupam o pensamento de uma mãe, de um pai, de uma avó, de alguém que ama profundamente. Guarda-os, dá discernimento nas escolhas, proteção nos caminhos, boas influências, coragem para resistir ao que destrói e humildade para reconhecer erros. Para quem tem um filho longe, concede paz. Para quem enfrenta conflitos dentro de casa, dá sabedoria. Para quem não sabe como ajudar, mostra o que é possível fazer sem tentar ocupar o lugar que pertence a Ti. Recebe também as orações daqueles que choram em silêncio por alguém que ama. Que a esperança permaneça sóbria, paciente e firmada em Ti. Entregamos a saúde emocional deste coração, Senhor. Se a mente está cansada de pensar, ajuda a desacelerar. Se a pessoa revive um erro antigo, ensina a tirar aprendizado sem se condenar para sempre. Se alguém foi ferido e ainda ouve por dentro palavras que diminuíram sua coragem, traz verdade, cura e perspectiva. Que a memória não se transforme em prisão. Que o passado não seja negado, mas também não governe cada novo dia. Dá coragem pra buscar apoio seguro quando for necessário, e humildade para reconhecer que nem toda luta precisa ser enfrentada isoladamente. Usa pessoas sábias, conversas honestas, cuidado responsável e Tua palavra para sustentar esta caminhada. Deus amado, há preocupações que parecem pequenas quando contamos para alguém, mas se tornam enormes dentro do peito. Um e-mail que não foi respondido, uma mensagem visualizada e esquecida, um exame que ainda não saiu, uma reunião marcada, uma viagem, uma mudança, um documento, um prazo, uma promessa que outra pessoa fez e ainda não cumpriu. Tu conheces cada detalhe. Nós te pedimos que a Tua paz alcance justamente esses espaços cotidianos onde a ansiedade costuma se esconder. Dá-nos disciplina para resolver o que pode ser resolvido amanhã e serenidade para não tentar viver o amanhã inteiro nesta noite. A Tua palavra nos ensina a lançar sobre Ti as nossas preocupações, porque tens cuidado de nós. Pai, queremos praticar isso agora, não com fórmula, mas com uma atitude de confiança. Lançamos diante de Ti o que pesa, não para fingir que não existe, e sim para reconhecer que não precisamos
precisamos carregar sozinhos, Pai. Recebe também a preocupação com aquilo que ainda não aconteceu. Não permitas que este coração sofra antecipadamente por cenários que talvez jamais se realizem. Dá-nos presença para viver este momento e prudência para preparar apenas o que realmente precisa ser preparado. Que a mente encontre descanso em Ti e que o peso desta noite vá sendo transformado em oração, confiança e paz serena. Guarda-nos, Pai, e ensina este coração a descansar em Ti. Senhor meu Deus, entramos agora naquela parte do coração que quase ninguém vê. Tu conheces as batalhas que não aparecem em fotografias, os pensamentos que não são contados, as perguntas que uma pessoa repete para si mesma e as lágrimas que ela tenta segurar para não preocupar ninguém. A quem esteja cansado não apenas do dia de hoje, mas de semanas ou meses tentando manter a esperança. Pai, alcança essa vida com cuidado. Não permitas que o cansaço seja interpretado como ausência de fé. Há momentos em que até quem confia em Ti precisa sentar, chorar, respirar e pedir ajuda. Dá descanso ao corpo, silêncio à mente, força suficiente para continuar um passo de cada vez. Se existe culpa, traz arrependimento verdadeiro onde houver pecado, mas livra esta pessoa da condenação que a faz acreditar que não merece se aproximar de Ti. Em Cristo encontramos graça para confessar, receber perdão e recomeçar. Mostra o que precisa ser corrigido, dá coragem para pedir perdão a quem foi ferido, dá maturidade para assumir consequências quando existirem. E depois de fazer o que for correto, ensina este coração a não permanecer se punindo indefinidamente, que o erro se transforme em aprendizado e dependência de Ti, não em identidade permanente. Pai, se existe decepção consigo mesmo, acolhe também isso. Talvez alguém imaginasse que nesta fase da vida estaria em outro lugar, com outras respostas, com mais segurança, com a família em outra situação ou com sonhos já realizados. A comparação transforma expectativas em peso. Por isso, nós Te entregamos as linhas do tempo que criamos para nós mesmos. Ensina-nos a viver com responsabilidade o presente, sem desprezar o caminho já percorrido e sem transformar o futuro em um tribunal. Dá-nos coragem para reconfessar pequeno, organizar o que for possível, procurar orientação e não medir nossa vida apenas pelo que falta. Senhor, visita quem foi machucado por uma palavra. Às vezes uma frase dita em segundos permanece anos dentro de alguém. Uma crítica, uma rejeição, uma comparação, uma humilhação, uma ausência, uma promessa quebrada. Pai, nós não queremos fingir que não doeu. Queremos colocar diante de Ti a ferida como ela é. Da cura, discernimento e limites. Ensina a perdoar sem chamar de bom aquilo que foi errado. Ensina a seguir em frente sem negar a verdade. Se a reconciliação for possível e saudável, conduz com sabedoria. Se não for,
Dá paz para encerrar ciclos sem alimentar vingança. Guarda o coração do amargor que continua ferindo, mesmo quando a situação já passou. Há também quem esteja preocupado com algo que ninguém pode resolver por ele. Uma escolha profissional, uma mudança de cidade, uma decisão sobre relacionamento, um caminho de estudo, um compromisso financeiro, um cuidado com alguém da família. Pai, dá clareza. Não pedimos sinais confusos nem respostas fabricadas. Pedimos sabedoria. Abre os olhos para fatos, conselhos maduros, consequências e princípios que ajudem a decidir. Dá paciência para não chamar a ansiedade de direção. Dá coragem para não chamar medo de prudência. E quando ainda não houver clareza suficiente, concede serenidade para esperar mais um pouco. Espírito Santo, ajuda-nos a orar quando faltarem palavras. Há noites em que a pessoa sabe que precisa de Deus, mas não consegue organizar o que sente. Que ela saiba que um suspiro também pode acompanhar uma oração sincera, que lágrimas não afastam o Senhor e que silêncio diante de Deus não é vazio. Traz à memória a fidelidade do Pai e recorda o coração de que Jesus permanece presente nas dificuldades. Faz nascer uma confiança humilde sem espetáculo, sem frases prontas, apenas aquela certeza serena de que não estamos falando sozinhos. Pai, se existe medo do futuro, nós te entregamos o amanhã. Entregamos o que pode acontecer e o que talvez nunca aconteça, mas já está consumindo energia hoje. Entregamos o medo de perder, de adoecer, de fracassar, de ficar sozinho, de não dar conta, de não conseguir sustentar quem depende de nós. Ensina-nos a planejar com responsabilidade sem tentar possuir o futuro. Dá-nos sabedoria para preparar o que precisa ser preparado e fé para aceitar que haverá coisas fora do nosso controle. Que esta pessoa consiga dizer com sinceridade: Senhor, eu farei o que estiver ao meu alcance e confiarei a Ti o que não estiver. Pai amado, depois de colocar diante de Ti tantas áreas do coração, nós queremos chegar ao fim desta oração mais leves. Não porque todos os problemas desapareceram, mas porque já não estamos tentando carregá-los sozinhos. Nesta noite, nós escolhemos confiar em Ti. Entregamos o que ficou sem resposta, o que não terminou, o que não saiu como planejado e o que ainda exigirá coragem amanhã. Não queremos negar a realidade, queremos enfrentá-la contigo. Dá-nos fé madura para descansar sem fugir, esperar sem desistir e agir sem ansiedade. Senhor, nós confiamos que Tua sabedoria é maior do que a nossa pressa. Por isso, se alguma decisão puder esperar até amanhã, guarda-nos de resolvê-la no cansaço. Se alguma mensagem não precisa ser enviada agora, dá-nos serenidade para deixá-la para o momento certo. Se uma conversa difícil precisa acontecer, prepara o coração e as palavras.
Se existe algo que deve ser feito com urgência e responsabilidade, mostra com clareza. Que a tua paz não seja usada como desculpa para adiar o necessário, e que a urgência não seja usada como desculpa para agir sem discernimento. Nós consagramos a Ti a nossa casa, guarda as entradas e saídas, dá descanso aos que aqui moram. Protege as crianças, os idosos, aqueles que trabalham à noite, quem está viajando e quem precisa acordar cedo. Dá segurança, prudência e tranquilidade. Se alguém estiver longe de casa, acompanha seus caminhos. Se houver preocupação com alguma pessoa querida, recebe esse nome que agora passa pela mente. Tu conheces. Nós entregamos cada vida à Tua misericórdia e pedimos que Tua vontade prevaleça. Consagramos também o nosso corpo, dá um sono reparador, descanso aos músculos tensos, respiração tranquila e disposição para o novo dia. Ajuda quem criou hábitos que dificultam o sono a fazer mudanças possíveis com disciplina e paciência. E quando houver uma preocupação persistente que precise de acompanhamento adequado, dá coragem para buscar ajuda responsável. Tu és Deus também nos meios de cuidado, nas conversas sábias, nos profissionais competentes, nas rotinas saudáveis e nas decisões prudentes. Que a fé nos aproxime da verdade, do cuidado, nunca da negação. Pai, nós Te entregamos o amanhã antes mesmo que ele comece. Entregamos a agenda, os compromissos, os imprevistos, as pessoas que encontraremos e as notícias que poderemos receber. Dá-nos um coração atento à Tua direção, que não comecemos o dia presos à ansiedade desta noite. Que possamos acordar e receber um novo dia como oportunidade de viver com fidelidade, humildade e coragem. Se houver uma batalha, sustenta-nos. Se houver uma alegria, dá-nos gratidão. Se houver uma mudança de rota, dá-nos flexibilidade. Se houver uma porta aberta, dá-nos discernimento para atravessar. Se houver uma porta fechada, dá-nos paz para não forçar. Senhor Jesus, nós descansamos na Tua graça. Não temos respostas para tudo, mas temos acesso ao Pai em oração. Não controlamos o futuro, mas podemos entregar nossos caminhos ao Senhor. Não conseguimos proteger todos que amamos de todas as dores, mas podemos interceder, amar, orientar, estar presentes e confiar. Não podemos apagar o passado, mas podemos aprender, pedir perdão, perdoar, estabelecer limites e seguir adiante. Não podemos garantir resultados, mas podemos escolher fidelidade no próximo passo. Que a Tua palavra permaneça viva neste coração, quando a mente tentar voltar aos mesmos pensamentos. Que a lembrança do Teu cuidado seja mais forte do que os cenários imaginados. Que esta pessoa se recorde de que pode lançar sobre Ti suas preocupações e buscar sabedoria para o que precisa fazer. Que ela não confunda preocupação repetitiva com responsabilidade. Que saiba que descansar também pode ser um ato de confiança. Que o silêncio desta noite não amplifique o medo, mas abre espaço para perceber Tua presença. Pai, nós Te agradecemos pelo que foi possível viver hoje. Obrigado pelas pequenas misericórdias que
talvez tenham passado despercebidas. Uma refeição, uma conversa, um livramento que nem percebemos, um abraço, uma tarefa concluída, uma oportunidade de tentar de novo. Também te agradecemos porque podemos chegar diante de ti com aquilo que não deu certo. Não precisamos maquiar o dia para orar, podemos apresentar fracassos, limites, cansaço e dúvidas. Recebe tudo, nós te pedimos agora. Da paz, da força, da proteção, da direção. Guarda a mente durante a madrugada. Se a pessoa acordar no meio da noite, ajuda a não alimentar imediatamente o pior cenário. Por tudo isso, Pai, nós te agradecemos. Entregamos o resultado desta oração à tua vontade e pedimos que tua paz permaneça conosco. Dê força para amanhã, proteção durante esta noite e direção para cada próximo passo. Nós consagramos a ti